Bom dia a todos, ou boa tarde, dependendo a hora que este vídeo será visto por vocês. Novamente hoje na missa tivemos um problema técnico, as pessoas não podiam ouvir claramente a missa, porque tinha muito eco. Então, o problema técnico foi o meu esquecimento. Eu me esqueci de colocar ou de conectar o som à câmera que eu uso para transmitir as missas. Então, nesse tempo em que a gente faz tudo, reza a missa, controla a câmera, põe a música, então os esquecimentos acontecem. Infelizmente eu não tive a oportunidade de ver os comentários na hora da missa e por isso não deu tempo de corrigir o erro, a falha técnica. Na verdade eu só vi que não tinha posto o cabo conectado à câmera depois que eu tinha acabado a missa, e foi depois quando eu vi alguns comentários de pessoas dizendo que não tinham ouvido bem, ou que estava ruim o som, ou que não dava para entender por causa do eco. Então veja bem, eu não sei em qual aparelhos as pessoas assistem a missa, mas sempre há uma diferença quando se assiste num celular ou num telemóvel, ou quando se assiste no computador, ou quando se conecta o computador à televisão. Então, há várias maneiras que as pessoas assistem a missa. Em todo caso, eu não gostaria de deixar as pessoas prejudicadas por causa da má transmissão da missa. E hoje a gente tinha uma leitura, de certa forma, assim, também simbólica, como temos tido as leituras que são simbólicas, digamos assim, simbólicas no sentido que usa símbolos no livro do Apocalipse. E como eu me alonguei um pouco mais na homilia do livro do Apocalipse hoje, eu gostaria somente de deixar aqui um resumo daquilo que eu falei na leitura. Assim, depois quem for escutar ou assistir este vídeo mais tarde poderá assim aproveitar daquilo que foi lido hoje na Sagrada Escritura. O livro do Apocalipse hoje falava desta forma, João dizendo que tinha visto um sinal. Então o livro do Apocalipse está cheio de sinais, de símbolos, como uma forma de linguagem. A linguagem de símbolos é a linguagem também que às vezes a gente usa, mas que, como nós estamos vivendo nesta era, os símbolos que nós usamos, eles são facilmente compreensíveis. Nós estamos falando de um escrito de mais de 2000 anos, praticamente, e que os símbolos que usavam há 2000 anos talvez não são compreendidos muito bem na nossa cultura. Então, às vezes, nós temos essa dificuldade. Então, João falava que tinha visto, que viu um sinal, 7 anjos com 7 flagelos, que são os últimos, porque vinham consumar a ira de Deus. A ira de Deus, nós sabemos que é um julgamento. A ira de Deus é um julgamento, mas por que ira de Deus? Ira de Deus porque as pessoas que certamente rejeitaram e rejeitam o nome do nosso Senhor, aqueles que rejeitam a salvação, eles serão julgados não dignos do reino ou da vida eterna. Então, por isso que são submetidos à ira de Deus. No final, há um julgamento. A ira de Deus não é porque Deus está, digamos assim, bravo, porque Deus está com raiva, mas a ira de Deus se refere ao julgamento. Então, eles são, diz aqui, né, que eles vieram consumar a ira de Deus. E ele fala também que viu uma espécie de mar de cristal misturado, um mar de cristal misturado com fogo, né? O mar ali significa exatamente aqueles que atravessaram
pelo tempo do pecado, que atravessaram pelos desafios do mundo, né? O mar é o lugar do perigo, que atravessaram esse tempo do pecado e que foram fiéis ao Cordeiro, que foram fiéis a Jesus. E diz aqui, né, que neste mar de cristal estavam de pé os vencedores do monstro. Então são os mártires, os primeiros cristãos que venceram a perseguição. O monstro são também as forças que eram contra Jesus, como por exemplo, nós ouvimos por esses dias aqueles que têm a marca da besta, ou que têm a marca, não é, do Império Romano, que era a besta, que era a força política que impedia o testemunho cristão, e então a marca daqueles que são representantes do Império Romano, que são os imperadores que o Império Romano tinha, ou o império que perseguia através do imperador o testemunho cristão. Então, os que estão ali e que venceram o monstro são aqueles que venceram a tribulação da perseguição, são aqueles que venceram a perseguição contra eles por causa do nome de Jesus. Eles venceram não porque eles derrotaram os perseguidores, mas eles venceram porque eles não se dobraram aos perseguidores. Então esta é a mensagem. Eles venceram o monstro, eles venceram com a sua vida, eles deram a vida, porque não há nada mais poderoso no testemunho a Jesus do que uma pessoa dar a vida, derramar o sangue. Quando se derrama o sangue é o selo, não é, digamos assim, daquele que venceu, porque ele derramou o sangue por causa do Evangelho. Então esses venceram o monstro porque eles deram a sua vida e o monstro não conseguiu derrotá-los. Jesus fala no Evangelho para a gente não ter medo daqueles que matam o corpo, devemos antes temer aquele que mata a alma e manda o corpo para o inferno, entende? Então eles venceram o monstro não matou, não é? O seu espírito não matou a sua vida, simplesmente destruiu o corpo. Mas o corpo é corruptível, nós vamos morrer, todos vamos morrer um dia, e o nosso corpo vai se transformar, né? É o processo de transformação, né? Tem aquela famosa lei de Lavoisier, na natureza nada se perde, tudo se transforma. Então uma matéria é transformada em outra. O nosso corpo vai ser corrompido, vai ser transformado, vai ser comido por vermes, essa matéria ela vai ser decomposta, vai se transformar numa outra coisa, vai se transformar em restos. Mas o Espírito de Deus que está aqui em nós, não é? Isto não acaba-se. Esse espírito que Deus pôs na nossa vida, quando Ele criou o ser humano, soprou um espírito de vida, o ser humano passou a viver. Isto não se acaba. Isto permanece para sempre. A vida de Deus em nós, esta não se acaba. Então, eles estão diante do mar, porque venceram o monstro, porque saíram vitoriosos. Aquela perseguição que foi imposta contra os primeiros cristãos, esta perseguição não matou-os, não acabou com eles. Nós não podemos esquecer que a nossa igreja é uma igreja que foi estabelecida pelo sangue. No primeiro século do cristianismo, principalmente depois nos tempos pós-apostólicos, em que, principalmente onde João está escrevendo o livro do Apocalipse, porque João é o último dos apóstolos, foi o último a morrer, não é? João morreu aproximadamente no ano 100 da era cristã, ele foi o último. E quando ele está escrevendo esse livro, é mais ou menos entre os anos 91 ao ano 100 da era cristã. Então, João está relatando a maneira como a igreja foi estabelecida. A igreja foi estabelecida através do sangue dos mártires. E pelo sangue dos mártires, a igreja está viva. E a igreja continua a viver ainda naqueles que derramam o sangue. Nós talvez aqui não temos ninguém morrendo assim pelo evangelho. Mas nós temos mundo afora cristãos sendo massacrados por causa do Evangelho, por causa de Jesus. Eles são convidados a negar o nome de Jesus e eles não negam. Nós sabemos aqui das perseguições dos fanáticos muçulmanos contra os cristãos, por exemplo, na África, onde tem países na África que os cristãos foram dizimados.
E isto nós ouvimos através da imprensa não oficial a respeito dessas mortes. Na imprensa católica nós vamos ver quantos cristãos que foram mortos e que estão sendo mortos hoje. E os mártires do nosso tempo que morreram por causa da justiça, que derramaram o seu sangue, não é? Vamos aqui colocar ultimamente, não é? Vamos dizer assim, São Oscar Romero, que é de El Salvador, que era um bispo, que derramou o seu sangue por causa do evangelho, por defender os mais pobres, por defender os injustiçados. Ele foi morto em março de 1981 e depois agora foi canonizado. Então tem os mártires da nossa época e tem aqueles que não negam o nome de Jesus. Então não podemos nos esquecer, a igreja foi estabelecida sobre o sangue dos mártires, principalmente nos 3 primeiros séculos, né, quando o cristianismo ainda tinha que se viver ocultamente. Hoje a perseguição, ela talvez é mais sutil. A perseguição não vem em forma de morte violenta, mas a perseguição vem em forma, muitas vezes, de alguém que quer calar os cristãos. Há ideologias políticas, há ideologias, muitas vezes, ateias, que querem calar os cristãos, que querem negar os valores cristãos, que querem tirar as raízes cristãs da sociedade, que querem também fazer com que este nome Jesus não seja mais falado, não é? Nós vemos aqui, estamos nos aproximando do Natal, nós sabemos que em muitos lugares o Natal não pode ser mais uma festa cristã, tem que ser só simplesmente uma festa civil, uma festa pagã, tão devagar, não é? Estão tirando Jesus do Natal, porque diz assim, não podemos desrespeitar aqueles que não são cristãos. Então assim, devagar, sutilmente, está se eliminando Deus da face da terra. Quer dizer, as pessoas, aqueles que são contra Deus, querem eliminar o nome Deus, querem eliminar o nome Jesus, querem eliminar os valores do Evangelho. Então São João fala dessa perseguição, dizendo que, de fato, os que estão ali são aqueles que venceram o monstro, venceram a perseguição, não é? Venceram também a sua imagem e o número do seu nome. Ou seja, o número da besta, como diz o Apocalipse, é 666. Ou seja, este número, que era equivalente a letras, é exatamente somando os números e fazendo lá uma transliteração dos números para as letras, dá o nome da besta, o nome do imperador que perseguia os cristãos. Que eu não posso falar disso aqui agora. Mas, em todo caso, tinha na mão as harpas e cantavam o Cântico de Moisés. Então o livro do Apocalipse hoje está fazendo uma correlação dos cristãos que venceram a tribulação da perseguição com o povo que saiu da terra prometida e atravessou o Mar Vermelho para peregrinar em direção à terra prometida. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, lá no livro de Êxodo, né? Se você depois quiser conferir na sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 15, a partir do versículo 1 e seguintes, o povo de Deus cantou, né? Um cântico de vitória. Não, precipitou no mar cavalo e cavaleiro, né? Nós vemos a glória de Deus. Então tem este cântico ali que o povo cantou quando atravessou o Mar Vermelho. E aqui João fala, no Apocalipse, que eles cantavam o cântico do Cordeiro, não é? Eles cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Então João está pondo aqui Jesus como o novo Moisés. Veja bem, a relação que João está fazendo aqui entre Jesus e Moisés, entre os cristãos que saíram da perseguição e o povo de Deus. Assim como Moisés liderou o povo de Deus para a terra prometida, a terra onde corre leite e mel, que foi prometida a Abraão, assim também Jesus, não é? Pelo seu sangue, ele leva as pessoas para a terra prometida do céu, para a vida eterna. Então, há esta correlação aqui no livro de Apocalipse, principalmente na leitura de hoje, que vem do capítulo 15, de 1 a 4. E aqui depois, o livro do Apocalipse coloca o cântico que eles cantavam, né? Esses mártires, estes que venceram a besta, esses que passaram pelo mar,
esses que passaram pelo tempo da provação, não é? O mar é o pecado, já disse, o pecado por onde atravessa as pessoas, né? E Jesus é aquele que nos resgata do pecado. Então o cântico é esse: grandes e admiráveis são as vossas obras, Senhor Deus, as nações vão prostrar-se diante de vós, porque vós sois santo, e diante de vós vão manifestar, porque se manifestaram os vossos juízos. Então este canto que o povo de Deus, o novo povo de Deus, resgatado pelo sangue de Jesus, canta, então o cântico semelhante ao cântico que eles cantaram quando atravessaram o Mar Vermelho. Então, só para esclarecer um pouco o que é a mensagem do Apocalipse hoje, que nós ouvimos na primeira leitura. Então, o livro do Apocalipse aponta para essa Páscoa definitiva. Cada Páscoa que nós celebramos, ou seja, cada Páscoa que nós fazemos através da Eucaristia, é a memória e a presença, não é, de Jesus, da Páscoa que nós vamos celebrar no céu. Então, assim como a passagem pelo Mar Vermelho, a travessia do deserto, simboliza uma travessia para chegar à Terra Prometida, a terra que Deus deu ao povo. Assim também, os cristãos, quando passam pelo tempo da tribulação, pelo tempo do martírio, pelo tempo da provação, e depois entram na vida eterna, então eles estão entrando na Páscoa definitiva, que a Páscoa definitiva é a libertação do homem de tudo quanto se opõe à salvação de Deus. Então aqui há de fato esta aceitação da salvação de Deus por aqueles que não negaram a Jesus. A salvação de Deus, nós não podemos esquecer, é de fato um projeto aberto a todos. Há aqueles que vão negar a salvação, aqueles que não vão aceitar a salvação. Paciência, é pela liberdade que nós rejeitamos, é pela liberdade que nós dizemos, digamos assim, que nós não queremos a salvação de Deus. Então, mesmo para a salvação, precisa haver esta decisão nossa de querer. Ou, se não quisermos, também é uma decisão que vamos fazer. Então, isso que eu queria ter dito a vocês a respeito dessa primeira leitura do livro do Apocalipse, que nós tivemos hoje na liturgia, e que o problema técnico não deixou assim muito clara a mensagem dada. Fiquem todos com Deus e espero ver vocês numa próxima oportunidade.